Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Diálogo com Vida. Meu nome é Juliana Zoquete. E eu sou a Thalita Casarini. E hoje nós vamos falar de um assunto pouquíssimo explorado, que existe até um preconceito, mas quando a pessoa é afetada, impacta diretamente sua qualidade de vida, que são as feridas de difícil cicatrização. É verdade, Ju. Como aquelas de pés diabéticos, as lesões de pessoas acamadas e até mesmo, Ju, aquelas feridas de pós-cirúrgico que demoram muito tempo para cicatrizar. E para falar sobre isso, a gente trouxe a enfermeira Fabiana Manfrinato, que é estomaterapeuta e atua há mais de 20 anos nessa área, para falar sobre esse olhar técnico e também sobre o olhar humano nessas situações. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio para fortalecer o nosso trabalho e ainda contribuir com outras pessoas. O Saúde em Diálogo começa agora! Olá, Fabiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Oi, meninas, eu que agradeço por estar aqui, compartilhando um pouco, do que eu acredito ser um trabalho diferencial na vida das pessoas. Com certeza, vamos ter muito o que conversar. Sim, a gente está muito orgulhosa de ter você aqui para falar desse assunto. Mas antes da gente entrar, a gente tem uma pergunta aqui de praxe, que é saber quem é a Fabiana, pessoa. Conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá, gente. A Fabiana é uma mulher hoje com 46 anos, sou enfermeira há 25 anos, sou mãe de 2 meninas, sou casada, eu vim do interior do estado de São Paulo, de Adamantina, cheguei aqui em Jundiaí, então fazem 25 anos, e sempre atuei nos hospitais de Jundiaí, tá? Trabalhei nos hospitais públicos, hospitais privados, e assim eu conheci a cidade de Jundiaí, me apaixonei pela cidade e também me apaixonei em Jundiaí, né? Foi onde eu tive minhas 2 filhas. Jundiaí é maravilhosa, né? Sim. Tá dentro da grande Louveira que a gente sempre fala. Pois aqui, né? Louveira é o nosso eixo central aqui. Aí tem umas cidadezinhas do lado, Campinas, Jundiaí, entendeu? Faz parte da grande Louveira. Exatamente. Tanto que brincadeirinha, viu, gente? Mas tanto que eu moro aqui do lado. Vocês perguntaram onde eu moro, você é aqui do lado, no Engordador. É aqui do lado, tá entre os dois. Tá ótimo. E hoje, Fabi, a gente vai falar de um assunto que é pouquíssimo abordado. Né? Eu acho que muitas pessoas têm preconceito sobre isso, têm desconhecimento, mas é um assunto de grande relevância. Sim. E eu gostaria que a gente você começasse explicando para a gente o que é estomoterapia. Que muita gente, aposto que você aí não sabe o que é, e muita gente, eu sabia também pouca coisa. Eu não era tão íntima, às vezes quando eu tenho que falar, eu ainda acho que eu não entendi direito, mas é bom que você explica tudo isso pra gente, explica essa palavra aí, estomaterapia. Então vamos lá, gente. A estomoterapia é uma especialização da enfermagem. Assim como nós temos as especializações médicas, nós também temos dentro da enfermagem as especializações. Não tem um médico ortopedista que cuida do joelho? O que é um enfermeiro estomoterapeuta? É um enfermeiro especialista em 3 áreas da saúde, que trata, previne e trata, né? Feridas, estomias e incontinência urinária. O que vem a ser um pouquinho disso, né? Então, quando a gente fala de feridas, é qualquer tipo de ferida, qualquer perda da continuidade da pele. Então, nós temos desde uma queimadura, desde uma ferida cirúrgica, uma ferida por pressão, que o pessoal, eu acho que é o mais conhecido, né? Que são as lesões por pressão, onde o paciente fica muito tempo numa posição. Pessoas diabéticas que têm as lesões nos pés. Então, a ferida ela aborda toda essa parte de tratamento, de cuidados e prevenção da pele. Quando a gente fala de estomias, o que vem a ser a estomia? Quando eu tenho uma estomia, eu tenho uma comunicação de um órgão interno com o meio exterior. Então, a gente tem 3 tipos de estomas, tá? Os estomas respiratórios, que são as traqueostomias, pessoas que não conseguem mais respirar por vias normais, aqueles furinhos aqui, não sei se vocês já viram, são as traqueostomias. Nós temos as estomias de eliminação, que são as mais comentadas, que são as
colostomias ou as iliostomias, e também temos as estomias de alimentação, que também é pouco comentada, mas existe muito, que são gastrostomias e jejunostomias, quando o paciente não consegue mais se alimentar pela boca, por via aérea, é colocado um tubo no estômago. Então, a gente fornece alimentação através desse tubo. Que é a alimentação parenteral. Que é a alimentação enteral. Enteral, olha que farmacêutica de Araque. Isso eu lembrei da faculdade, a alimentação enteral. Enteral. A parenteral é quando é direto na veia. Ah, tá. Aí o paciente normalmente está internado. Ah, legal, legal. E falando um pouco de incontinência, então assim, a gente acha comum ter perca urinária. Aliás, é um assunto que a gente nem fala, tá? Mas sim, o estomaterapeuta também cuida dessa parte de tanto incontinência urinária quanto incontinência fecal. Então a gente cuida trabalhando assoalho pélvico e trazendo um pouco mais de qualidade de vida também para esse paciente. E você falou aí que a estomoterapia ela tem esses 3 pilares, então são os estomas, a incontinência e a ferida. Perfeito. Eu queria saber de tudo isso, o que mais aparece com frequência para você e quais são os desafios que você encontra. Para mim, o que aparece com mais frequência são as feridas, tá? Como é um tema que o pessoal não conhece, então eles não sabem que existe essa especialidade que possa cuidar dessas áreas. Então, o mais comum são as feridas, tá? O maior desafio que eu encontro é justamente a falta de conhecimento. Então, quando o paciente chega para mim, ele já está com uma ferida que a gente considera de difícil cicatrização, está muito tempo aberta. E aí, utiliza receitinhas caseiras, pomadas que o vizinho usou. Só que cada paciente é único, né? E quando ele chega para mim, eu tenho uma ferida realmente cronificada, mais difícil e mais demora esse processo de cicatrização. E até enfatizando isso, né, que são as feridas dos pés diabéticos, as escaras, que é essas feridas de pressão que as pessoas acham que normalmente entendem como escaras. Exatamente, né? escaras. E eu acho que muitas vezes as pessoas subestimam até, né, essas feridas, né? Às vezes pode ser que não dê importância. E qual é a importância de um profissional realmente estar cuidando dela? Porque às vezes a pessoa pode fazer um curativinho em casa. Acha que vai dar conta, Acha que vai dar conta. Qual é a diferença de um curativo feito caseiramente e por um profissional fazendo toda essa assessoria nessas feridas? Eu falo que tratar uma ferida não é trocar um curativo, né? Quando você tem um especialista olhando para isso, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o que está ocasionando uma lesão, tá? Porque existem vários fatores que vão desencadear uma lesão. Um exemplo, a pressão, que são as escaras, é o paciente muito tempo numa posição. Por exemplo, um paciente diabético que tem a perda da sensibilidade, né, por causa das neuropatias, às vezes um calo já é um sinal de uma ferida. Então, quando eu vou avaliar um paciente, eu avalio o paciente como um todo. Então, eu identifico a causa da ferida, o que está ocasionando, porque precisamos sim tratar a causa e junto nós tratamos a lesão. Muitas vezes esse paciente precisa não só tratar a causa, mas a parte nutricional, parte psicológica, orientação de familiares, porque às vezes a maioria, tá? Acha que toda ferida pode lavar no chuveiro, tomar banho com a ferida aberta. Então são detalhes simples que o especialista vai conduzir essa família para esse tratamento. Né? E você sabe que eu tive um acompanhamento muito de perto. Eu fazia um trabalho social e eu fiz um resgate de um refugiado, e quando ele veio para mim, ele estava o corpo inteiro cheio de escaras. Então, assim, eu falei, meu, esse rapaz aí vai a óbito por infecção generalizada logo, logo. E como foi importante a presença de uma equipe multidisciplinar, porque eu tive daí que pedir apoio, né, para a rede inteira. E daí sim, a gente conseguiu toda essa parte de suplementação, que daí tem o remédio, a suplementação específica, isso. porque era escaras em que aparecia o osso já.
Sim, acontece. É assim, tão profundas que aparece o osso. Então, é a presença do enfermeiro, da suplementação adequada, do colchão que a gente Do pneumático, colchão, que a gente exato. comprou colchão pneumático. Então, quando a gente olha por essa situação, a gente vê como é importantíssima a presença de um especialista e também toda a rede multidisciplinar, porque a gente está falando de um quadro muito complexo. Exatamente. Eu sempre falo que eu não trato uma ferida, eu trato uma pessoa que possui uma ferida. Então eu preciso saber quem é a pessoa, onde essa pessoa está inserida, Sim. porque eu preciso entender como que é a atividade de vida diária dela, quem cuida, e aí eu traço um plano de cuidado. Então não é só trocar um curativo. Não. Muitas vezes a gente encaminha para médicos, feridas de pernas, né, que são, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Normalmente ou de origem vasculares, né, que tem a venosa ou arterial. Eu preciso de um médico acompanhando junto. Eu preciso que esse paciente esteja fazendo exames para vendo como que se tem obstrução, a medicação correta. Um paciente diabético, eu preciso que o médico acompanhe, porque se eu não diminuo a glicemia dele, é difícil cicatrizar. Então o tratamento, ele é sempre multiprofissional. E tenho até uma curiosidade, né, para esses pacientes diabéticos. Em que ponto da diabetes, né? Porque a incidência de diabetes é alta, Enorme, né? Então, em que ponto da diabetes que o descontrole, qual é o tamanho do descontrole que deve existir para começar o aparecimento de feridas? Então, a gente não tem essa estatística até em que ponto. O que eu oriento, tá? Quando o paciente descobriu a diabetes, ele passou mal, ele foi lá no hospital, a glicemia deu alterada e ele acha que ele pegou a diabetes naquele momento, né? Porque é isso que eu escutava. Eu peguei a diabetes agora. Parece um vírus. Parece um vírus, né? Mas não é. Quando o paciente passa mal, chega com uma glicemia já muito alterada, ele já tem essa diabetes há muitos anos, tá? Então, o que é o ideal? Esse paciente que nesse momento que ele descobriu a diabetes, ele já começa a olhar para ele na saúde como um todo. E os cuidados com os pés. Nós esquecemos os nossos pés, né? O que é esse cuidado? São cuidados simples, tá? Desde um corte de unha, desde a hidratação correta, desde não deixar a umidade e um teste que nós fazemos que é o teste de sensibilidade. Então, se esse paciente ele já tem essa noção de que precisa olhar para os pés, ele vai ser acompanhado desde o começo. O que acontece com o decorrer dos anos dessa glicemia alta, tá? Acontece a neuropatia periférica. O que é isso? Perde a sensibilidade dos pés. E lembra que eu falei que a gente não olha para os pés? Então, acontece isso no diabético. Nós já não olhamos para os pés, a gente não olha. O paciente diabético não. Sabe quando ele vai lembrar? Quando ele colocou um sapato ou quando ele pisou num prego, pisou em alguma coisa, machucou, porém ele não sentiu. Quando ele começou a notar um mau cheiro, quando ele começou a notar que a meia começou a sair uma secreção, aí ele vai olhar para os pés. Porque no momento que o sapato apertou, que ele pisou no prego, ele não sentiu. Por isso a importância de eu estar identificando se esse paciente já começou a ter essa neuropatia. Quando eu descobri a minha glicemia alterada, lá no primeiro momento. E aí esse paciente eu acompanho. Conforme os testes que a gente realiza, pode ser uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. E aí existe um padrão mesmo do Ministério da Saúde para a gente ir acompanhando esse paciente. E as orientações simples, né, que eu te falei, que é desde secar um pé corretamente. Porque uma frieira, num paciente diabético, pode fazer uma ferida. E não é a ferida em si o problema, é o fato dele não ver e esse negócio se prolongar e virar uma infecção, né? E acho que essa é a pior consequência, né? Tem uma história, eu posso contar a história? Pode, claro. A gente gosta. E hoje até minha paciente comentou, minha cabeleireira comentou dessa história, mas eu vou contar a história de uma paciente minha, tá? Uma paciente diabética, já há 30 anos, ela foi num casamento e colocou um sapato, e ela tinha joanete, e fez uma bolha. E neuropatia, não sentiu, não incomodou o sapato, e essa bolha
Foi virando uma ferida, foi infeccionando. Quando ela percebeu, a bolha já tinha estourado e já começou a ficar escuro. Quando fica escuro, é que eu tenho sinais já de isquemia, de necrose. O que é isso? Perda do tecido da pele boa. Começa a morrer. E aí ela me procurou. Só que quando ela me procurou, já estava no estágio de uma infecção. A infecção se arrastou pelo pé dela. E aí eu encaminhei para o vascular levou para o centro cirúrgico e ia amputar o pé dela. Em que período de tempo? Ai, em 15 dias. Nossa. Meu Deus. Uma bolinha De bolha nada. bem porque assim, quando ela infecciona, gera infecção. gera infecção, aí ela é diabética, glicemia alterada. Então, esse paciente ele já tem várias comorbidades, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E aí o médico ia amputar. Só que eu acho que Deus trabalha, né? Sim. E aí eu conheci a médica, a paciente estava disposta a não perder o pé e juntos, a equipe, nós traçamos um plano de cuidado. Eu, a médica e a paciente e a família envolvida nisso. Foram 8 meses, mas nós conseguimos fechar a lesão que ficou enorme no pé dela, nós conseguimos. Porque como tinha infecção, o médico levou para o centro cirúrgico, teve que abrir inteiro, tirar o tecido morto, drenar o pus, me devolveu esse aberto. Porque não dá para fechar. E que bom que ela estava disposta e que existe todo esse apoio dessa equipe multidisciplinar, que daí vai ter que adequar toda também a alimentação, Tudo. né? A questão do tratamento medicamentoso, da tua abordagem, enfim. Que bom que a gente consegue resolver isso, mas infelizmente, né, eu tenho algumas histórias, assim, de familiares que perderam alguma parte, algum membro por causa de diabetes. Minha família toda tem diabetes, então é uma coisa que a gente tem que ficar. Se você já tem histórico na família, fica alerta, né? Toma Sim. cuidado com a alimentação, tenha um estilo de vida saudável, porque se essa diabetes um dia aparecer, você já está bem preparado para não deixar ela descompensar, porque o problema é quando ela descompensa, aí vira neuropatia e aí uma bolinha vira uma ferida e a ferida gera amputação, que esse seria a consequência final, né, de tudo isso ruim que a gente não espera, né? A gente espera que aquela ferida se restabeleça com os cuidados corretos, Exatamente, né? exatamente, gente. O olhar do especialista faz toda a diferença. Como eu disse, a gente previne amputações, né? E pensa para uma pessoa. É muito grande falar isso, né? Prevenir amputação. É muito grande. Você prevenir. Eu atendi uma paciente em Itu. O médico ia amputar o dedo dela. Ela me encontrou no Instagram. Ai, você acha que você pode... Que trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Eu me emociono. Porque você transforma a vida da pessoa. Imagina, você tira ela de querendo ou não, de e uma ela tragédia, já tinha né? amputado um dedo e ela falou, não quero perder outro. Né? Então, com o olhar, com o ajuste de medicação, com a equipe multi, nós também conseguimos fechar a lesãozinha dela. Que coisa mais linda. E ela falou que se emociona, e por outro lado, eu acho que a gente também toca nosso coração, porque eu acho que o nosso papel de poder divulgar trabalhos tão ricos e importantes como o seu, para a gente também é muito gratificante. É muito gratificante, porque isso tem que ter acesso para todos, informação para todos. E muitos, às vezes, desconhecem. Exato. Como eu disse no começo, as pessoas não sabem que existe um especialista. E aí vai tratando essas feridas com o que o ditado popular fala. Só que aí quando a ferida chega para mim, ela está num estágio que a gente fala, antes a gente usava o termo crônicas, hoje nós usamos de difícil cicatrização, porque toda ferida aberta eu tenho um micro-organismo. Então, se esse paciente chegasse no momento oportuno, que seria no momento em que ocasionou a lesão, cicatrizaria muito mais rápido. Seria outra história. A gente tem pacientes que têm feridas de perna 30 anos. 30 anos. E consegue estar estável. Como estável? Assim, 30 anos com uma ferida, como que a pessoa está, né? Ele não consegue ficar estável, não progride, mas também não melhora. Por quê? Porque é acompanhado com o médico, toma os antibióticos, se necessário, mas já está uma ferida que, para você tratar, é muito mais difícil. É possível? Sim. Nós temos tecnologias que ajudam, mas é muito mais complicado. Interessante. E agora a gente fala, assim, se você falou bastante nessa questão de prevenção, mas só para essa questão mais de pé diabético, mas a gente tem prevenção de feridas de maneira em geral. Né? Qual a importância da gente prevenir
e ter esses cuidados com a ferida para que ele não se torne complicador, como todos esses que você falou. Lembrando sempre assim, ó, qual é a etiologia da ferida, né? O que pode causar uma ferida? Vamos pegar um exemplo. Um paciente, por um determinado momento, ele ficou acamado. Então, o que ele pode ter? As lesões por pressão, as escaras. Então, o que eu preciso fazer? Intensificar, mudanças de decúbito, colchão adequado, orientar essa família. Auxiliar também a alimentação, precisa estar bem nutrido, porque quanto mais perda muscular, mais o risco de estar abrindo essas lesões. Então, isso é um cuidado importante. Outra coisa que a gente tem muito, que são as lesões relacionadas à insuficiência venosa. Os pacientes, com o tempo, todo mundo, né, vai acabando a bomba, a gente fala a bomba da panturrilha vai enfraquecendo, e a gente vai tendo insuficiência venosa. Esses pacientes tendem a desenvolver feridas. Então, o que seria adequado, né? Acompanhar com o vascular antes, tratar essa insuficiência venosa para evitar que chegue numa lesão. O pé diabético é sempre o olhar para o pé, né? Lembrar que o calo no diabético, gente, o calo no diabético não é um calo, é o início de uma ferida. Então, precisa sim ser visto, tá? Outra lesão que eu recebo muito, tá? O idoso, ele fica com a pele frágil. Então, só de você pegar nele, você rasga a pele dele, como se fosse um papel. Chama lesão por fricção isso. Então, tomar cuidado com essa pele do idoso. Extremidades no geral, né? Tanto recém-nascidos e idosos. Então, tomar cuidado na hora de pegar, hidratar essa pele, né? Hidratar não é passar óleo, tá, gente? É passar hidratante. Hidratar, pode ser qualquer hidratante. Hidratar a pele para deixar ela mais com uma elasticidade melhor na hora de pegar com cuidado. Ver se eu lembro mais de alguma coisa. Mas sempre eu tenho que pensar isso. Qual a etiologia? O que pode ocasionar a lesão? E aí eu vou entrar com um plano adequado para aquele paciente. Ficar em alerta, né? Se observar, né? Aquela constante observação. E na dúvida, vai pesquisar na internet, coisa boa, tá, gente? O saúde em casa é uma coisa dessas. Que a gente traz especialistas para vocês pararem de ficar vendo essas besteiras que postam aí todo dia. Para procurar uma ajuda de um especialista para poder saber que direcionamento tomar. Porque muitas vezes pode ser que a pessoa te procure e fale, olha, você vai falar, tá tudo bem, ainda tá, você vai conseguir fazer o manejo em casa, você vai fazer isso assim, assim, assado. Mas às vezes vai precisar de uma intervenção maior. Eu acho que é o nosso papel aqui, a gente fala muito de prevenção, né? Para dar essa qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, que bom que a gente pode falar disso e dar esses sinais de alerta, isso é muito importante. E eu queria entrar num outro assunto de um outro tipo de ferida, que são aquelas feridas do pós-operatório, que são os cortes, e aí, né, eu queria saber se isso é considerado uma ferida de tratamento para você, como é que você enxerga isso e como é que você faz essa abordagem nesse outro tipo de ferida. Sim, a ferida, o pós-operatório, né, as cirurgias são consideradas feridas, sim. Normalmente são feridas programadas, tá? Tirando as urgências, em que o paciente ele foi visto antes pelo médico de fazer a cirurgia. Então são feridas mais fáceis da gente estar manejando. Porém, entretanto, tá? Veja bem. Veja bem, né? O que eu vejo muito, né? O pessoal acha que assim, é só uns pontos, é só um corte, eu não preciso proteger, eu posso lavar com sabão qualquer, eu posso tomar banho, e não é. Lembre-se sempre, gente, toda vez que eu tenho uma perda da continuidade da pele, eu tenho uma ferida. Quando eu tenho uma incisão cirúrgica, a pele abriu, o médico fez o que tinha que fazer e fechou. Só que na hora que ele fecha com os pontos, não cicatrizou ainda. Os estudos falam que vai até 2 meses para a cicatrização ser total. Então, sim, eu tenho uma perda da continuidade da pele. E sim, corre o risco de estar entrando micro-organismo ali. Então, ela precisa, sim, ser acompanhada de perto, estar protegida com o curativo adequado, observar os sinais que pode estar retardando o processo de cicatrização. Um exemplo, uma ferida operatória, no começo, ela tem realmente uma vermelhidão em volta, mas depois é para essa vermelhidão diminuir. Ela tem dor, mas com o passar dos dias é para diminuir.
Ela tem secreção? Um pouquinho, mas uma ferida operatória ela é mais seca. Se eu tenho uma ferida operatória que o vermelho começou a aumentar, a dor começou a ser mais intensa e começou a aumentar a secreção, eu falo secreção, mas na terminologia correta é exudato, tá? Secreção para o pessoal saber. É um sinal de alerta. Então eu preciso estar de olho nessa lesão, porque pode acontecer complicações, como descências, necrose, infecção. Então, uma ferida operatória é sim uma ferida que deve ser acompanhada pelo especialista, principalmente não, todas, né? Mas vou dar um exemplo que que está acontecendo muito e está chegando muito casos para mim. São as cirurgias plásticas, complicações de cirurgias plásticas. Que é aquela cicatriz que aí mesmo que você não quer nenhum defeitinho na cicatriz, né? Porque ela é estética. Exatamente. Agora você imagina uma paciente que ela desejou, vamos pensar numa mamoplastia, arrumar as mamas e no decorrer desse pós-operatório você teve uma complicação. Pois é. E aí o que era um sonho virou um pesadelo. E aí todo medo, né? Será que a cicatriz vai ficar boa? Será que vai fechar? Porque eu pego muito casos de necrose, a gente fala que é necrose de CAP, que é a necrose da auréola. E às vezes o paciente, quando não manejado corretamente, ele perde a auréola. E ele só foi realizar uma cirurgia plástica. Então, assim, é muito mais complexo o olhar que nós precisamos ter para a pele no geral. Então, abriu a pele, tenha cuidado. Tem que ter cuidado. E, se possível, procure um especialista. Exatamente. E agora a gente vai falar de um tema que são as estomias. Sim. São as famosas bolsinhas. Exatamente. Né? Falando aqui mais simples. E é um tema, eu acho, que as pessoas têm muito preconceito, têm muito medo. Mas a gente viu até um caso aí recente, eu acho que fez com que a gente se familiarizasse um pouco mais, que foi o caso da Preta Gil, que teve o câncer de intestino. Coloretal. E teve a bolsinha de colostomia. Iliocolostomia. E ela falava muito abertamente sobre isso, e eu acho que fez com que a gente se familiarizasse um pouco mais. E eu acho que eu gostaria de saber de você qual é a importância desses tipos de relatos para fazer com que as pessoas que necessitam disso, das estomias, para que elas aceitem com mais facilidade. Estomias é bem complexo, né? Assim, é um tabu muito grande, né? A gente acha que nunca vai passar por isso, mas algumas situações da vida, como um câncer, como uma diverticulite, como uma doença de Crohn, pode levar o paciente sim a ter uma estomia, tá? Só para eu entrar nisso que você está falando, para esclarecer para o pessoal, a gente tem as estomias temporárias e as definitivas. Eu ia te perguntar isso, se é reversível e pode ser em algum momento. Sim, em alguns casos. Tudo vai depender do diagnóstico. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, do câncer. Aonde está o câncer? Dependendo de onde está, o médico tira a parte do intestino, faz o estoma e depois consegue fazer a anastomose, que a gente fala, que é a reconexão das alças do intestino. E tira o estoma é a bolsinha. A bolsinha, isso. E aí, quando tem a bolsinha, vou falar bolsinha, mas o termo correto é equipamento coletor. Quando eu tenho a bolsinha, o paciente ele vai eliminar as fezes por aqui, tá? Então, por um tempo vai ficar por aqui. Quando eu faço a anastomose, eu religo as alças intestinais e aí volta a eliminação normal. Mas eu tenho as definitivas. O caso da Preta Gil era definitiva, porque o câncer dela, se eu não me engano, era no reto. Entendeu? E aí, no reto é a parte final do intestino. Então, aí, normalmente, é definitiva mesmo, tá? E outras doenças que pode estar levando às definitivas, tá? O que eu acho importante dessas celebridades mesmo, tá trazendo isso, né? Divulgando isso. Teve o Luciano Zafir também, que eu acho que foi o primeiro que... Ele até desfilou com equipamento coletor. Ele teve um desfile... Mas o dele ele tirou depois. Foi reversível, tá? Mas ele teve... E na época deu um boom muito grande, porque ele fez um desfile com a camisa aberta, mostrando. E ele também fez uma coisa muito legal, que ele tinha a enfermeira estomoterapeuta. Que bacana. Então ele também divulgou esse trabalho, tá?
Por que é importante divulgar? Eu acho que é para as pessoas entenderem que não é só eles que estão passando por isso. Porque às vezes a gente acha, o que que eu fiz de errado? Por que só comigo? Mas não, pode acontecer com qualquer um. E uma coisa importante que eu quero trazer aqui. Quando acontece isso, é um susto muito grande para todo mundo, a adaptação é muito grande, é difícil encontrar o equipamento correto para o paciente voltar a ter qualidade de vida. E eu acho que tanto a Preta Gil quanto o Luciano Zafir, ele mostrou que é possível voltar a ter uma vida com qualidade e dentro do normal. Por quê? Eles foram assessorados, eles tiveram o olhar do especialista para quê? Para adaptar o equipamento correto para o caso deles. Então, quando a gente consegue fazer isso, o paciente pode ter vida normal. Existem vários tipos de equipamento no mercado. E assim como a ferida, a estomia ela é única. Então, cada paciente, eu tenho um que vai se adaptar para ele. Entendeu? E aí, além de a gente cuidar do estômago, adaptar, né, o equipamento correto, a gente faz toda essa parte de orientação junto com a equipe multi também. Então, desde a parte nutricional, né, às vezes tem alimento que solta mais, que não solta. Então, em qual momento ele vai comer? Ah, ele vai ter uma festa? Então, hoje, você diminui isso, você pode ir na festa. Eu fui pra praia há 15 dias e lá eu encontrei um cara com uma bolsinha. Aí minha filha pegou e falou assim, olha, mãe, aquelas bolsinhas lá que você usa. Eu falei, para de olhar, né? Mas eu achei legal porque ela falou assim, olha, ele veio pra praia. Sim, é possível. Se você estiver com o equipamento coletor correto, não vai ter sofrimento. E se a gente olhar para o outro ponto de vista, que bom que existem as estomias. Porque Exatamente. sem as estomias, não é? Então é ela que está salvando a sua vida, que está possibilitando eles terem mais qualidade de vida. Sim, talvez seja assim, ao invés de olhar do tipo, o olhar do tipo, eu tenho um problema, não, eu tenho uma solução. Isso aqui é uma solução, né? Vou contar uma história para vocês. Outra, pessoa das histórias. Pode contar. Eu cuidei de uma menina, ela tá, quando eu atendi ela, devia ter uns 32 anos. Ela tinha Crohn desde a adolescência. Crohn é aquele problema intestinal, então ela não conseguia controlar, ela ia 20 vezes no banheiro. E aí ela fez a bolsinha, no caso dela foi uma ileostomia, para tratar, para ver se dava certo. Ela chegou a reverter, mas mesmo revertendo, ela continuou com as crises, as diarreias. Ela optou por ter a bolsa, porque ela falou que para a vida que ela tinha, a bolsa era muito melhor. Ela conseguia viajar, ela conseguia ir para a praia. Porque ela saía, ela ia 20 vezes no banheiro, então ela já tinha que pensar, como eu vou... Ela falou assim, eu vou pra balada, ela falou pra mim, como que eu vou pra balada, sendo que eu vou 20 vezes pro banheiro? Então a bolsa foi uma solução e trouxe qualidade de vida para ela. Então é importante sim a gente ter esse olhar, né? O que facilita isso para mim? Quando trato um câncer. Às vezes você faz anastomose, mas por aquele determinado momento eu vou ter que ficar com a bolsinha. E vai ser o que pode salvar a sua vida. E essa parte humana, além da parte técnica do seu trabalho, né, de toda a parte de cuidados técnicos ali, essa parte humana ela é fundamental. E eu queria saber de você como é que você lida com isso ali no presencial, com os seus pacientes. O mais importante é a gente ouvir. Eu preciso ouvir a história. Cada paciente é único, cada paciente tem a sua história, cada paciente tem a sua dor. Por exemplo, vamos falar de uma ferida. Tem paciente com o que mais incomoda é o cheiro da ferida. Tem paciente com o que mais incomoda é a dor. Então, quando eu consigo ter esse olhar para o paciente, eu consigo traçar um plano de cuidado que seja adequado para ele. Por isso que não é receita de bolo. Eu preciso ouvir esse paciente. Eu preciso entender o que ele espera do tratamento, qual a expectativa dele. Às vezes não é nem a cura, entende? Uma paciente minha, outra história, ela só falava que ela queria voltar a ir na missa. E ela tinha lesões de membros inferiores e tinha muita secreção. Eu ia curar a ferida dela, ela tinha 93 anos. Ia curar. Mas eu consegui diminuir a secreção, diminuir o cheiro e ela conseguiu ir na missa. Então, é ter esse olhar. Nem sempre a gente cura,
mas às vezes a gente devolve qualidade de vida. Sim, que é o que é fundamental. Exatamente. E quando a gente fala em doença crônica, normalmente é isso mesmo. Exatamente. Você não consegue curar, mas dá qualidade de vida, e que já é um grande ganho, Sim. não é? Então, maravilhoso. E existem também, Fabi, alguma técnica, tecnologias que ajudam nesse processo de cicatrização? Graças a Deus, aí eu falo que a indústria farmacêutica evoluiu demais, né? Então a gente tem desde curativos tecnológicos. Então o que é isso, né? Antigamente, a gente falava que a gente tinha que lavar a ferida todo dia, limpar a ferida às vezes 3 vezes por dia. Hoje em dia, não. Hoje eu tenho curativos que são antimicrobianos, que eu consigo deixar no leito de uma ferida por 7 dias. Olha que maravilha. Ele age, trata a infecção local e eu não traumatizo todo dia tirando esse curativo. Então a gente tem desse tipo de curativo, nós temos a ozonoterapia. Eu não trabalho com ozônio, mas existe sim para o tratamento de ferida, e o laser de baixa intensidade, que é o que eu trabalho, tá? O laser de baixa intensidade também é uma luzinha num aparelho que que ele faz? Ele traz para a célula aquilo que ela precisa. Eu falo assim, né? O laser não faz nada, ele só traz para a célula aquilo que ela precisa. E quando eu falo de ferida, ele melhora e acelera esse processo de cicatrização. Ajuda na regeneração. Ajuda na regeneração da pele. Que bacana. E agora eu queria pedir para você, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão nessa situação. Outras pessoas não estão nessa situação de estar com alguma questão, mas cuidam de alguém com essas questões. Eu queria que você deixasse para a gente o que essas pessoas devem observar, qual que é o primeiro passo ali que elas falam, olha, agora eu preciso de procurar ajuda, o que elas devem observar? Gente, assim, ó, a cicatrização, ela é fisiológica. O que é isso, tá? O meu corpo ele vai se regenerar, tá? Só que quando eu tenho uma lesão que estagnou, passou uma semana, passou 10 dias e ela tá piorando, não tem como mais eu tratar da maneira que eu estou tratando. Então esse eu acho que é o primeiro sinal. Ela não melhorou em nada, precisa procurar ajuda. Começou a ficar vermelha, começou a ter dor, ter inchaço, ter cheiro, precisa procurar ajuda. Porque senão ela vai entrar naquela ferida de difícil cicatrização. Sim. E aí entra nesse ciclo aí. Aí entra nesse ciclo. Vai infeccionando. E detalhe, né? A bactéria ela é local, mas ela pode se disseminar, pode ir para a corrente sanguínea, levando até uma septicemia do paciente. Entendi. Que conversa importante que a gente está tendo aqui, né? Eu acho que tudo que você falou até agora é de extrema importância. Pode ser que as pessoas não deem importância até o momento que precisam, e daí ver que, caramba, como é importante toda essa conversa que a gente teve até agora. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando por essa situação. Assim, ó, cuidar da pele é cuidar da vida. Uma ferida ou uma estomia, quando eu tenho um acompanhamento adequado, o meu desfecho é outro. Quando eu não tenho, eu posso levar a complicações, a diminuição da qualidade de vida, que ninguém quer esse caminho. Mas eu queria falar que existe sim um especialista que pode te ajudar nesse momento doloroso da tua vida. E esse momento, ele pode ser passado de maneira mais suave. Que a gente pode devolver qualidade de vida, autoestima, aliviar a dor. Eu acho que é isso. Ai, maravilha, maravilhoso. Eu acho assim que você brilhou em todos os sentidos, desde a tua parte técnica, trazendo informações necessárias, porque muita gente ainda não conhece essa área. E o lado humano, né? O lado humano tão importante quanto. Adorei ouvir você falando que você tem que ver qual, dentro da situação que a pessoa se encontra, o que mais incomoda ela. Porque se você for com um olhar técnico, você vai lá e fala, eu preciso resolver essa ferida, eu preciso curar essa ferida. Mas o que dentro de todo esse contexto incomoda, esse é o olhar humano. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de profissionais assim, que tenham esse olhar. E outra, né, eu acho que diante de um assunto pesado, que querendo ou não, é um assunto pesado. Sim. E normalmente a gente está falando de pacientes mais graves. Sim. Como a gente pode dar um pouco mais de leveza com profissionais adequados junto.
né? Então, eu acho que muito mais pesado fica quando a gente não tem assessoria adequada, o atendimento adequado, profissionais que realmente entendam desse processo. Eu acho que pode ser mais leve com gente como profissionais como você. Eu fico muito feliz. Cada vez que eu entro na casa de uma pessoa, eu procuro levar isso, a leveza, e que vai dar certo. Sim, com certeza. Sabe? Parabéns pelo seu trabalho e sucesso, mais sucesso ainda no seu caminhar profissional, que você continue entrando nessas casas e trazendo luz para essas pessoas e mais qualidade de vida. Acho que é isso que a gente precisa, né, nesse momento. Agora um recadinho para quem está assistindo a gente e gostou, aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse assunto com aquelas pessoas que estão precisando ouvir sobre isso. Aproveita para ajudar essa pessoa. O Saúde em Diálogo fica aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Menina, você